tema de hoje você sabe que é festa nos céus. E para que aconteça a festa nos céus, é necessário que haja arrependimento. Sem arrependimento, não tem festa. O que provoca uma festa nos céus é a pessoa tomar o caminho do arrependimento. Olha o que fala na Bíblia aqui, ó, Lucas 15, versículo 10. 15, 10. Fala assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador, fala forte, que se arrepende. A alegria que os anjos fazem diante de Deus, olhe para mim, a festa diante de Deus é por uma pessoa que se arrepende. É pela pessoa que estava andando em um caminho errado, se arrepende do caminho errado e passa a andar pelo caminho certo. É na vida desse que há festa. É daquele que mentia e deixa de mentir, que roubava, que prostituía, que enganava, que traicionava e deixa de traicionar. É na vida desses, que o Espírito Santo promove uma festa. É na vida daqueles que deixaram de viver uma vida enganosa, uma vida fraudulenta. É justamente na vida desses que o Espírito Santo se manifesta e alegra. Os céus se alegram quando a pessoa se arrepende. E você sabe que todo mundo busca pessoas arrependidas. A pessoa arrependida, ela terá uma nova chance. Só vai receber uma nova chance quem estiver totalmente arrependido. Porque se você der uma chance, grave isso, por favor, hein? Se você dá chance para quem não se arrepende, você está pedindo para sofrer de novo. Quem dá chance para quem não se arrepende, está pedindo para ser enganado de novo, está pedindo para ser iludido novamente. Porque uma pessoa, ela só muda quando ela se arrepende. Depois que Jesus fala sobre isso, ele entra no filho pródigo. Vamos ler o filho pródigo no versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles o quê? A fazenda. Olhe para mim, preste bastante atenção nesse trecho aqui. Eu não vou entrar no porém do outro filho. O outro filho tem uns poréns que nós não vamos entrar. Vamos no porém do filho caçula. Vamos no problema do filho caçula. O filho caçula chega no pai e cobra algo do pai que ele ainda não tinha direito. Já começa por aí. E o mais novo e o mais velho não fez isso. O interessante é que o mais velho já estava ali há mais tempo, não fez isso. E ele, sendo o mais novo, por uma intenção escusa do seu coração, levou o pai a dividir o bem que tinha. E a Bíblia, nessa tradução, já faz questão de dizer que era uma fazenda. Aí o pai reparte a fazenda. Só que o pai até então não sabe qual era a intenção dele, mas repartiu. Você quer a sua parte? Mesmo não tendo direito, eu vou lhe dar a sua parte. Aí vem o próximo versículo 13. Aí fala: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Olhe para mim, preste bastante atenção nisso, olhe para mim.
Enquanto ele não tinha recebido nada, ele estava do lado, fala, de quem? Enquanto ele não tinha nada, ele estava ali com o pai. Estava com o pai. Só foi o pai dar a ele algo, a Bíblia fala, poucos dias depois, ele, foi embora. Poucos dias depois, ele já abandonou o pai. Cadê o guardanapozinho? Enxuga aí de novo. Enxuga aí. Ai, pastor, vai sair a maquiagem. É da barata, é? Da cara não sai assim, não. Guarda o lencinho de novo. Daqui a pouco eu vou falar algo sobre esse lencinho. O filho saiu de perto do pai, por quê? Porque não queria de repente receber ordem. Você consegue entender? Queria fazer as coisas do jeito dele. Queria viver uma vida dissolutamente, sabe, sem regras. Tanto é que diz a história que ele foi viver de farra. Ele pegou tudo que ele tinha e foi farrear. A Bíblia fala que ele gastou tudo que tinha com meretrizes, esbanjando com mulheres, com bebedeira, com farra, com amigos. Destruiu tudo. No próximo versículo, no 14. E havendo ele gastado o quê? Houve naquela terra uma grande e começou a padecer o quê? Aí no 15 fala, e foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos fazer o quê? Olhe para mim. Quando ele estava perto do pai, ele nunca soube o que foi passar fome, necessidade. O que é que nós entendemos aqui também com a repartição desses bens? Quando ele estava com o pai, quem administrava tudo? Fala. Era o pai. O pai que tinha todo o controle, toda a ordem, para não deixar nada faltar. Quando ele se afasta do pai, ele tem que viver por si. Ele tinha que depender da administração dele, da organização dele, e faltava tudo isso nele. Tanto faltava que ele acabou estourando e perdendo tudo. Quando não tinha nada, foi pedir ajuda aos cidadãos da cidade. O cidadão mandou ele trabalhar com os porcos. Aí no versículo 17, pule para o 17, diz assim, e tornando em quê? Em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, fala forte, pereço fome. Olhe para mim. Ele caiu em si, ele tornou em si. O que é que nós entendemos? Quando ele se afastou do pai, ele estava fora de si. Porque só uma pessoa fora de si vai trocar o certo pelo duvidoso, o errado. Só uma pessoa fora de si. Só uma pessoa fora de si vai trocar o que é bom por uma coisa ruim. A pessoa está fora de si. Correto? Era a situação daquele rapaz. Quando ele tornou em si, ele pensou. Você vê que uma pessoa fora de si, ela não... Aí faz um monte de asneira, um monte de coisas equivocadas, e coloca a carroça na frente dos bois. É um desastre. Mas quando a pessoa ela para pensar, a pessoa, meu Deus, que besteira eu fiz. Olha uma pessoa fora de si, no trabalho, e discute, briga e arruma confusão. Depois que pega a conta, que a pessoa torna a si, que a ficha cai, a pessoa, meu Deus, que besteira que eu fiz.
Olha uma pessoa revoltada. Tem gente que quando está revoltada quebra as coisas. Eu estou com raiva, eu quebro a TV, eu quebro a geladeira, eu quebro tudo. Fora de si. Porque quando a pessoa torna a si, a pessoa fica olhando assim, ó, agora sou eu que vou ter que comprar tudo de novo. Quando ele voltou em si, ele analisou, os servos do meu pai comem melhor do que eu. Aí fala no versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com o meu, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu, faze-me como um dos teus. Olhe para mim. Vamos voltar para o tema arrependimento. Quando uma pessoa se arrepende, é isso aqui, ó. O arrependimento dele fez ele voltar ao Pai e pedir o quê? Fala forte. Perdão. Não tem perdão é porque não há arrependimento. Já começa por aí. Ele voltou, ele pediu perdão, só que ele não voltou com banca de filho, não. Ele voltou pedindo ao pai uma vaga de quê? Fala forte. Empregado. Ele não voltou o senhor é meu pai, tem que me perdoar. Não, tu é meu marido, é meu marido, tem que me perdoar. É minha esposa, tem que me perdoar. Não, você é crente, tem que me perdoar. Não foi assim que ele voltou, não, hein? Ele falou assim, ó, eu já não sou digno de ser chamado de teu filho. Ou seja, eu sei a vergonha que eu fiz o senhor passar. Você consegue entender isso? Isso é arrependimento, isso é um verdadeiro arrependimento. Vamos a contraste de arrependimento da Bíblia. Saul, diante do profeta Samuel, ele até reconheceu, pequei, mas ele queria continuar sendo o quê? Rei, ele não queria sair de rei, não. Pequei, mas eu continuo como rei. Não se arrependeu. Não se arrependeu. Não é porque a pessoa, não, eu reconheço que eu falhei, me desculpe, blá, 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 e chorou, que quer dizer que se arrependeu, não. Na Bíblia há inúmeras pessoas que só falaram pequei, mas não quiseram pagar o preço. Mais um caso na Bíblia que não houve arrependimento, Acã. Pegou o que não era dele, pegou coisa escondida, coisa amaldiçoada, enterrou em casa, fez o que era errado e deixou enterrado. E todo o exército de Israel pagou por causa dele. Ali começou a busca, Josué começou a buscar, eu vou achar esse pecador, eu vou achar quem trouxe maldição para aqui. E começou uma busca insana. Das 12 tribos, caiu a sorte na tribo de Acã. Calado ele estava, calado ele ficou. E Josué buscando, Josué procurando. Caiu a sorte na família de Acã. Calado ele estava, calado ele. E Josué buscando. Caiu a sorte na tenda dele, na casa dele. Aí quando caiu na casa dele, ele falou, pequei. Isso é arrependimento? Depois de descoberto, pequei. Pô, mas depois de descoberto? Isso é arrependimento? Não é. Por isso que ele foi apedrejado. Por isso que nem de Josué, nem do exército ele teve perdão. Foi apedrejado. Repito o que eu falei no início da pregação. Quem se arrepender vai ter uma nova chance. Vamos ao exemplo de quem se arrependeu de fato, Davi. Quando confrontado, quando mostrado, também teve que ser mostrado, mas se arrependeu. No arrependimento de Davi, ele perde tudo. Mas em nenhum momento ele luta pelo trono, por dinheiro, por posição.
A única coisa que ele falava lá no Salmo é o seguinte: restitui em mim a certeza da minha... Fala forte. Era o que ele pensava. Uma alma arrependida. Ele não falou, não, eu tenho que continuar como rei, profeta. Não. Não foi, tem que continuar comigo, tem que ficar comigo. Não foi isso que ele fez, não. Ele começou do zero. Porque uma pessoa arrependida, ela sabe que vai ter que começar e ela paga o preço por isso. Se arrependeu. Mas quem só tem um remorso, não quer começar do zero, não. Quer continuar da onde está. Ó, pequei, errei, mas vamos continuar daqui. Não quer continuar de lá, não. Não quer pegar a senha número 0, não. E isso não é arrependimento. Voltando no filho pródigo, ele volta para o pai, arrependido, pedindo emprego. E porque o arrependimento foi sincero, foi verdadeiro, o pai não tratou ele como empregado. O pai tratou ele como... Para fechar a pregação. Quem se arrepender vai ter tratamento de filho. Quem não se arrepender vai continuar escravo do seu pecado. O arrependimento é base. E nesse arrependimento não é só pequei. Atitude de arrependimento é o filho pródigo. Ele não chegou lá, ai papai, o senhor tinha razão, ó, eu perdi tudo, mas eu estou de volta. Meu quarto está aí, pai? Tem alguém no meu quarto, papai? Não, ele deu a sua explicação verdadeira. Ele teve o seu argumento. Ele deu a cara para quê? Fala. Papai, eu não sou digno de ser filho, não. Eu sei, me perdoe a expressão, mas eu sei a besteira que eu fiz. Eu estou arrependido. Eu queria que o senhor me desse uma vaga de empregado. Ele estava tão arrependido que ele aceitou até a humilhação de voltar como em... Porque a gente não sabe que tipo de filho ele era. A atitude dele não mostra que ele era boa coisa, não, hein? A atitude dele já mostra que ele não era boa coisa, não. Vai que ele era aquele filho do patrão, sabe? Que ficava mandando banca para cima de um, banca para cima do outro. Meu pai que é dono de tudo isso aqui. Aí depois ele tem que voltar como empregado junto com os outros servos. Mas ele deu a mão para bater. Ele deu o rosto para bater. Arrependimento. Arrependimento. E é isso aqui que faz acontecer uma festa nos céus. Porque o que é que o pai faz? Uma festa. Você consegue entender? Em casa você termina de ler. O pai manda os servos trocar a roupa dele, colocar a sandália nos pés. O pai tira um anel do dedo, coloca no dedo dele e o pai dá uma grande festa. Quando há um arrependimento, a festa. Que hoje haja uma grande festa nos céus, diga amém. Eu não sei o que tem prendido você. Se alguma coisa tem prendido você no pecado, tem prendido você na mentira, se alguma coisa tem te impedido de vir aqui se batizar, que você deixe essa coisa hoje, para que você se batize e aconteça uma festa. Quando a pessoa se arrepende, ela quer consertar. Então, o que tiver que passar, ela vai passar. Se é necessário voltar como servo, então eu vou voltar como servo. Se eu terei que perder o meu reinado, se eu terei que perder o que eu tinha, então eu vou perder. Mas eu vou me consertar com Deus. É isso que promove salvação. Quem me entendeu? Fique de pé, por favor. Cadê o lençozinho? O lenço. Enxuga aí. Já que a gente já usou tanto, o que é que a gente faz agora com ele? Fala. Fala forte. Não trate Jesus como você vai tratar esse lenço, não. Não trate não, hein?
aquele filho pródigo, ele usou o pai, pegou o que era conveniente a ele, depois foi embora e jogou o pai o quê? Achou que não ia precisar mais do pai, não. Você consegue entender? Não trate Jesus como nós tratamos um lenço. Vai ali comer uma pizza, vai ali comer um quicão, vai ali tomar um açaí e se mela todo com a maionese caseira. Não faça de Cristo um papel como esse, não. Não use Jesus e depois queira jogá-lo. Ah, já me curou. Você consegue entender? Já me curou, já me abriu a porta do trabalho, já abençoou os meus filhos, não preciso mais. Nós temos que ter cuidado com isso. Só quem já foi usado como um papel, sabe o que é. Só quem já foi aproveitado como um papel. A pessoa estava precisando da Sônia. Ai, minha Sônia, minha amiguinha. Ai, minha Sônia. Ai, eu te amo tanto, Sônia. Sônia, me empreste R$1.000 aí. Aí depois que não precisava mais da Sônia. Que negócio de Sônia, rapaz. Você consegue entender? Só quem já foi usado e jogado, sabe o que é. Quem já passou por situações assim? Não é ruim? Então não faça isso com Cristo. Não façamos isso com Cristo. Não façamos o que o filho pródigo fez. Não façamos isso com Cristo, não. Porque a gente pode até jogar fora, mas depois vai ter que voltar nele. Não tem para onde voltar, não. Vai ter que voltar nele. Vamos tratar Cristo como ele deve ser tratado, para que haja essa festa nos céus.